10 horas e 14 minutos, a gente está recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan News Avaré o Lucas Pocai, ele que é pré-candidato a deputado estadual, ele que é lá da cidade de Ourinhos, foi vereador por 2 mandatos, foi prefeito também por 2 mandatos, está aqui com a gente. Já começo aqui agradecendo a sua visita, a sua disponibilidade de vir até aqui a Jovem Pan News conversar com a gente. A gente tem 50 minutos, até 50 minutos, né, para bater um papo aqui e falar sobre os assuntos, não só do seu trabalho lá em Ourinhos, os seus projetos, os seus planos, mas falar também de um desenvolvimento regional. Agradeço muito. O Lucas, na vida pessoal, é casado lá com a Luana, é pai de 3 filhos, olha só que maravilha, e agora tem aí essa missão aí na vida pública de mais uma eleição pela frente. Lucas, bem-vindo, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite para falar de política aqui na Jovem Pan News. Obrigado, Gabriel, Rodrigo, bom dia a todos da Jovem Pan News, é uma alegria poder estar aqui com vocês, ter um bate-papo descontraído, falar um pouco da nossa história, dos nossos projetos, das nossas realizações e de como nós pensamos esse olhar para o futuro da nossa região. Agora, Lucas, para a gente começar e para as pessoas que estão nos ouvindo e que ainda não conhecem, né, você como homem público, né, se alguém te perguntar quem que é o Lucas Pocai por trás do homem que hoje é conhecido por toda a nossa região. Bom, sou um homem cristão, família, sou casado com a Luana, tenho 3 filhos, Noah, Zion e Domi. Nasci num berço político, porque quando eu nasci, eu sou irmão gêmeo, e quando nascemos, o meu pai já era vereador. Então a gente sempre vivenciou em casa a boa política, a política que ajuda, que transforma, que estende a mão para quem mais precisa. E meu pai, a minha carreira política é muito parecida com a do meu pai. Eu sou filho do Clauri. Meu pai foi vereador, foi presidente da Câmara, foi prefeito de Ourinhos, foi deputado estadual, foi secretário de Estado de Esporte e Turismo na gestão do José Serra. E eu estou seguindo os mesmos caminhos. Então já fui vereador, presidente da Câmara e agora prefeito de Ourinhos e estou saindo agora candidato a deputado estadual. E ter irmão gêmeo ajuda na hora de fazer campanha? Você sai para um lado, seu irmão sai para o outro, você sai com a mesma roupa, estão em 2 lugares ao mesmo tempo? Muita gente até brinca em relação a isso, mas somos irmãos gêmeos, mas não somos univitelinos, não somos idênticos. Parece irmão, lógico. Claro. E tenho mais um irmão. O gêmeo foi para medicina, ele é oftalmo, e o meu irmão mais novo é o Daniel, o gêmeo é o Leandro, o mais novo é o Daniel, é engenheiro. Então cada um foi para um canto, eu me formei em Direito e entrei na vida pública. Com a eleição cada vez mais curta, né, Lucas? Ter um irmão gêmeo igualzinho para correr o estado junto com você seria uma boa. Seria. Agora, falando um pouco mais dessa sua infância, que valores que você carrega e que traz com você até hoje, Lucas? Olha, Gabriel, eu sempre aprendi em casa, primeiro, os princípios cristãos, os valores da ética, de você ter empatia, de você realmente se preocupar com o próximo, se colocar no lugar do outro, de ter compromisso com a sua palavra, a palavra realmente não precisar de assinatura para você honrá-la. E isso a gente carrega cada vez mais, porque até o básico hoje na política o pessoal está falando como se fosse um diferencial, né? Sim. Você ser um cara honesto, você ser um cara que se dedica, que se preocupa com o próximo, que faça o correto, e fazer o correto não é fazer o fácil, né? Isso que deveria ser o básico de todos que estão na vida pública e em qualquer profissão que desejem seguir, está sendo agora como se fosse uma qualidade, né? Então, infelizmente, nós temos que trabalhar muito essa conscientização cidadã, e essa conscientização eu sempre tive na minha casa. Que memórias você tem aí do período que seu pai era vereador, era político, da sua infância, se ajudava lá na campanha política dele, distribuía santinho, como que era isso para você? Olha, a gente sempre, como eu disse, participou. Meu pai sempre teve esse cuidado de fazer a política não ser um trauma.
Então, para isso, primeira coisa é amar o que faz. E a gente sempre viu a dedicação do meu pai, o amor que ele sempre teve em todos os cargos que ocupou. E isso é demonstrado hoje, Gabriel, Rodrigo, todos que estão nos acompanhando. Aonde eu vou, nas cidades todas, as pessoas que conhecem meu pai lembram com muito carinho, com muito respeito pela forma dele ser, da forma dele tratar, pelo que ele já fez. E a gente em casa vivenciou muitos atos, muitas ações, momentos, não só de campanha, sim, mas de realizações. Porque, principalmente quem passa por um cargo do executivo, como prefeito, você tem a possibilidade de realizar muito, de ajudar muito, de você transformar realidades, transformar a vida de pessoas. Então, eu vivenciei muito isso e tive também o privilégio e a oportunidade de estar à frente de uma cidade fazendo grandes mudanças. Agora, quando foi que você percebeu que aquele menino, aquele jovem que estava vendo o pai ali, também tinha desejo de seguir na política? Olha, eu fiz faculdade de Direito em São Paulo e desde o segundo ano eu já fazia estágio lá. E era na Secretaria do Emprego e Relações de Trabalho do Estado e depois na Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. E ali então você já estava no ambiente político, fora a convivência diária ali com o meu pai, que na época estava também como secretário de Esporte e Turismo do Estado. E aquele ambiente em casa, aquilo sempre tocou bastante a gente. Mas o que realmente foi um chamado para mim, por isso que eu levo a política como um propósito na minha vida, foi num domingo. Eu estava no 4º ano de faculdade e estava sonhando e sonhei que estava fazendo campanha, sonhei que estava num comício e que estava na Câmara de Vereadores. E assim, cheio de detalhes o sonho. E aquilo mexeu muito comigo. E aí quando acordei, sentei na cama, comecei a colocar na balança. No ano seguinte seria a eleição, no ano seguinte eu estaria me formando. E aquilo foi tão forte que eu falei, vou sair candidato a vereador em 2008. Tinha na época 22 anos. E meus pais estavam, a gente morava ali num apartamentinho próximo da Liberdade, um apartamento de 40 metros quadrados, então tudo era muito gostoso, aconchegante. Aí já contei pro meu pai, vou sair candidato a vereador ano que vem. Olha, como assim? Do nada, de repente? Porque nunca houve pressão por parte do meu pai, da minha família, de que tinha que entrar na política, que tinha que vivenciar isso. E aí contei o sonho para ele, minha mãe na cozinha, ouvindo tudo. Aí eu lembro até hoje, meu pai falando assim, filho, vai pra luta que não é fácil. E minha mãe da cozinha já gritando lá, eixe, vamos começar tudo de novo. A mãe então, sempre pé no chão e o pai sonhador. E ali eu tenho muita fé, dali eu e meu pai fomos até a igreja e para sentir se era aquilo mesmo que a gente queria. Eu só recebi coisa boa, só senti coisa boa. Dali eu comecei a estudar outras ações, comecei a me preparar diferente e comecei essa caminhada. E deu certo. Todas as eleições. Já foi eleito ali com 22 anos? Fui eleito, o mais votado da cidade. A gente fez casa a casa, uma política já propositiva, apresentando projetos, ideias que nós queríamos desenvolver na cidade de Ourinhos. A gente sempre teve também uma participação grande na área de esporte. O pessoal do futebol, sempre participei, joguei 4 jogos regionais, jogava pela seleção da cidade. Então, tive um apoio muito grande da questão do esporte, fazia karatê até hoje. Voltei agora a fazer por causa das crianças, que é importante, disciplina, tudo. Então, o esporte sempre foi muito forte. Tivemos essa construção muito grande nesse sentido. E deu certo. Iniciamos essa carreira com um grande êxito como mais votado. Agora, foram 2 mandatos de vereador lá em Ourinhos. Você deve ter sentido também uma evolução, uma maturidade melhor. O que você pode destacar desse período no Legislativo? Olha, lá, Gabriel, a gente trabalhou muito a transparência, porque o Legislativo, eu tive a oportunidade de ficar 8 anos e tive a oportunidade de estar num biênio como presidente da Câmara. E nós, principalmente quando presidente,
nós queríamos aproximar ainda mais a população do Legislativo, porque, queira ou não, a caixa de ressonância da população é a Câmara de Vereadores. Então, sim, os anseios, as aflições, tanto que a gente até brincava, fazer uma analogia, né, que vereador é ver-a-dor, né, das pessoas. Exatamente. Então, é a primeira ponte das pessoas com o poder público. Então, a gente desenvolveu o trabalho ali da TV Câmara, aproximando e criando as sessões que elas são bem diferentes, difíceis muitas vezes de entenderem. Claro. E nós fizemos um resumo das sessões, fazemos todas as sessões, um resumo delas, para que as pessoas, a população pudesse ter de forma didática, entender qual era o caminho. Então e criamos também a possibilidade de indicações do vereador de uma forma mais efetiva, com um repasse do orçamento, isso depois concretizou quando estava na prefeitura, participativo, para que ele tivesse, independente de posicionamento político ou de partido, se era da base ou não, tivesse a possibilidade de contribuir dentro das necessidades que aqueles eleitores que acreditaram nele como representante pudesse levar como uma demanda. Então, assim, foram umas ações que a gente buscou fazer a fiscalização adequada, que é o papel principal do vereador, e principalmente trazer novas ideias. Tanto que os 8 anos como vereador, que possibilitou eu constituir um plano de governo para a cidade de Ourinhos, para depois sair candidato a prefeito. Se você quiser aqui também destacar projetos de lei que foram aprovados e que ainda continuam funcionando lá em Ourinhos, acho que é uma oportunidade boa para a gente conhecer também o seu lado legislador, né? Com certeza. A gente teve muitas ações que, assim, a população normalmente, ela espera ações mais do executivo. Sim. E o legislador precisa ter muito essa noção de saber como apresentar os seus projetos. Então, além de projetos que a gente fez para as entidades, de benefício para as entidades, de um olhar diferenciado para a saúde pública, para o pessoal que utiliza o transporte coletivo, que nós também conseguimos, por exemplo, aprovar para que o atirador do tiro de guerra não pagasse o transporte coletivo, que ali era... já está começando uma vida diferente. Sim. E aquela exigência, a obrigatoriedade de estar presente está servindo. Então, a gente teve ações como essa, mas principalmente o que eu vejo como um diferencial, a gente sempre buscou encaminhar projetos prontos, que mesmo que fossem da iniciativa do Executivo, sim, a gente encaminhava como indicação a possibilidade de implementar, através do Executivo, tais projetos. Por exemplo, a questão de um plano de mobilidade urbana, em que a gente pudesse incrementar na cidade a questão das ciclovias, ciclofaixas e as pistas de caminhada. Outra ação também, a criação da guarda municipal da cidade, que nós, depois como prefeito, nós colocamos tudo isso em prática. Né? Então, a nossa ação sempre foi muito próxima da comunidade, das pessoas, trazendo essa demanda e, de alguma forma, destrinchando para facilitar para o Executivo que conseguisse realizar. Na época do Legislativo lá, você compunha a oposição, situação, era independente? Como que era seu relacionamento com o Executivo? Meu posicionamento, ele sempre foi assim, muito forte com a população. Mas no grupo político, na época, eu estava na oposição. Sim. Por quê? Porque a forma que eu pensava política, e penso até hoje, e o que eu imaginava para a cidade, era diferente do que estavam tocando naquele momento a cidade. Então, eu tinha posicionamentos muito claros sobre o que eu acreditava, o que eu defendia, o que era necessário, e eu colocava isso na tribuna. Mas, ao mesmo tempo, não era uma oposição por oposição. Era uma oposição com ações efetivas e orientando qual era o melhor caminho,
que, por exemplo, o Tribunal de Contas, se o tribunal aprovasse as contas ou rejeitasse as contas, eu ia seguir o Tribunal de Contas. Ou algum técnico. Ou algum técnico. Então, independente de quem estava ali, se era o partido A, B ou C. Então, eu sempre busquei fazer dessa forma e me posicionava. Teve situações sérias de aumento de impostos vultuosos que não tinham uma justificativa e que nós nos posicionamos firmemente, contrários. Um outro ponto também que estou lembrando aqui, Gabriel, teve uma época que quase conseguiram avançar com a construção de PCHs no leito do Rio Pardo. E isso ia trazer uma consequência grande na questão ambiental. E nós tivemos uma participação, uma mobilização que houve de entidades, tudo, para que isso não acontecesse. Da mesma forma, outro projeto que estou lembrando, o pessoal, o Estado iria construir um novo centro de ressocialização, que seria praticamente um centro de detenção, uma penitenciária na entrada da cidade. Sim. E isso nós combatemos de forma muito efetiva, fizemos leis, inclusive, em relação a isso, que impossibilitou essa situação, que trouxesse empresas e não penitenciária para a nossa cidade. Nós estamos conversando aqui no De Olho na Cidade com o Lucas Pocai, ele é o pré-candidato a deputado estadual e vem aqui conversar com a gente uma série de entrevistas que a gente está tendo aqui com os pré-candidatos da nossa região. Vamos dar aqui mais um passo para a gente conhecer um pouco mais você e o seu trabalho, né? Foram 2 mandatos lá na Câmara e daí surgiu o seu nome para disputar a prefeitura. Foi algo natural, foi algo que os colegas empurraram, chegou a sua hora e você passou, o que eu costumo dizer, que o vereador muitas vezes joga pedra lá na prefeitura, na administração, passou a ser a vidraça, né? Sim. Como que foi esse momento, essa transição e essa ambição de ser prefeito lá em Ourinhos? Jovem ainda, né? Jovem. Foi uma coisa muito natural. As minhas eleições sempre, graças ao apoio, à confiança e o trabalho desenvolvido, nós sempre tivemos uma votação crescente. Então, comecei como vereador mais votado. Na reeleição de vereador, nós batemos recorde histórico na cidade, como mais votado, e até hoje a maior votação que já teve em Ourinhos para vereador. E isso tudo se consolidou numa liderança e que aquela atuação que eu estava fazendo, desenvolvendo ideias, projetos, como eu pensava a cidade, estava pronto na minha mente. E era a hora, e a população queria essa mudança. A população, ela tinha uma esperança dessa mudança, de algo diferente. Foi onde nós apresentamos o nosso nome para o crivo da população novamente, mas dessa vez para o executivo. Então foi algo natural, uma mobilização geral da cidade, um apoio muito grande da cidade, tanto que a votação que nós tivemos também muito expressiva. Nós tivemos 20 mil votos a mais do que o segundo colocado e saíram vários candidatos naquela eleição. Então isso mostrou um apoio popular muito grande. Consequentemente, Gabriel, a responsabilidade muito grande. Claro. Então nós chegamos já mudando completamente a forma de gestão. Puxamos a rédea da gestão, quebramos certos paradigmas que tinham dentro da gestão pública, implementamos um novo formato que é mais próximo e que enfrenta os problemas. Não é o que arrasta o problema, porque é muito fácil para o prefeito, para o executivo, ele tentar só fazer coisas populares. Só que às vezes a cidade precisa de, igual o pai, claro, que fica só fazendo de tudo para o filho, quer dar de tudo para o filho vai ficar mimado. Sim. O pai precisa orientar, precisa ser o bom exemplo, precisa ser a referência, mas precisa colocar para o filho o que é certo e o que é errado, para ele seguir o caminho dele depois com altivez, com desenvoltura. E nós fizemos isso na cidade, criamos grandes projetos, avançamos, uma grande transformação e encerramos a gestão. A reeleição nossa foi algo natural, a reeleição também
foi com muita votação expressiva e tivemos marcas na cidade de mais de 50 projetos, ações que não existiam na cidade e passaram a ter. O que você pode trazer aqui, não sei se números, mas de áreas onde você buscou melhorar durante esses anos? Bom, nós tivemos uma grande transformação em todas as áreas da cidade. Você pegar, sabe aquele programa, acho que era do Silvio Santos, que você tinha que manter todos os pratinhos girando? Sim, sei. Na prefeitura é meio que isso. Porque não adianta você só deixar girando 3, 4 pratinhos e os outros quebrarem. Então a gente, em todas as áreas, nós fizemos acontecer e melhoramos a situação. Por exemplo, na área da segurança pública, nós não tínhamos nada da segurança pública em relação à questão do município trabalhar efetivamente. E nós trouxemos as forças de segurança e criamos a nossa própria força de segurança. Criamos a Secretaria de Segurança Pública, criamos uma central de vídeo monitoramento com mais de 2.200 câmeras espalhadas pela cidade, que é o tamanho da cidade e quantidade de câmeras. Vários governadores chegaram a visitar a central de Ourinhos, que nós criamos. Criamos um cinturão eletrônico com sistema detecta de leitura de placas de veículos para saber se o veículo é suspeito, furtado ou roubado. E ainda mais, né, cortando aqui, Ourinhos é uma rota de brasiliana ali, né? Exatamente. Então, e aí, com isso, nós integramos esse sistema junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Rodoviária Federal. Nós criamos, inclusive, uma base dessa de câmeras dentro do batalhão. Então, fortalecemos muito isso. E aí, o último passo, criamos a primeira guarda municipal da cidade, que trouxe para a população essa proximidade. A guarda, ela começou a ter um trabalho tão importante que você traz a sensação de segurança, ao mesmo tempo, uma cidade que está com as rondas, que está com as câmeras, que está com todo esse sistema integrado, você diminui os índices criminais, que é o que aconteceu na cidade, e você potencializa a cidade para novos investimentos. Porque quando a pessoa fala de morar no interior, ela quer morar numa cidade segura, né? Então, essa foi uma ação muito forte que não existia, inclusive que depois criamos da própria Guarda Municipal o Canil da Guarda, que é mais um passo. Fizemos uma ação muito grande na saúde pública. Resumidamente, maior investimento da história da saúde, com criação de diversos pronto-atendimentos e ambulatórios. Ambulatório para bebê, ambulatório que é a Casa Rosa para a saúde da mulher, ambulatório dos diabéticos, centro de reabilitação para as pessoas com deficiência. Então a gente criou uma nova UPA, com 10 novos leitos na UPA, programa permanente de cirurgias eletivas. Então muitas ações, fora nós temos enfrentado uma pandemia, 2 anos de pandemia, e Ourinhos foi o prefeito da pandemia. Foi o prefeito da pandemia e como referência. Nós, por vários setores, nós somos os primeiros do Estado a vacinar. Por exemplo, professores, fomos o primeiro do Estado a vacinar o pessoal que trabalhava na rede de frente, que é dos supermercados e mercados. Nós somos os primeiros a vacinar advogados. Então, nós somos os primeiros, inclusive na área da educação, essa linha de frente. O governador, depois, pela nossa ação, colocou como prioridade esse setor e fomos a cidade, uma das 3 cidades apenas do estado, que manteve um hospital de campanha do início ao fim. Nós tivemos um hospital de campanha, mais de 12 mil pessoas que passaram lá. Então nós salvamos muitas vidas. Então na área da saúde, prioridade total. Na educação, uma grande transformação, principalmente na questão da educação inclusiva. Na área do esporte, como eu disse, oferecemos mais de 40 modalidades esportivas gratuitas para a população. Até ginástica olímpica a gente criou. Poxa vida. Badminton, tudo que você imaginar de esporte, 40 modalidades, sendo mais de 10 para pessoas com deficiência. Criamos uma seleção, para ter uma ideia, a seleção de futebol de amputados da cidade, que já foi campeã da Copa do Brasil, já foi campeã brasileira, já 5 jogadores da seleção de Ourinhos convocados para a seleção brasileira. Então, foi uma referência que transformou muito a vida das pessoas. Causa animal, outra ação que o município não agia. Nós atuamos, criamos o Canil Municipal, 600 cachorros todos microchipados, vacinados com veterinário, acompanhamentos, ração. Criamos programa de ração para aqueles que não têm condições, os cuidadores, os protetores. Fizemos essas ações para dar esse auxílio. Criamos uma campanha permanente de castração
batemos recorde de castração. Então, fizemos muito e finalizamos entregando o ambulatório veterinário municipal para a questão da causa animal. Na mobilidade, fizemos o que não tinha, 55 quilômetros de ciclovias na cidade. Então, nós unimos, e o mais interessante, Gabriel, a mobilidade ali, as ciclovias começaram a ser usadas, inclusive, por cadeirantes. Puxa. Porque tem muitos bairros da cidade que são antigos e que as calçadas são totalmente desniveladas, e você não tem como, claro, de uma hora para outra, fazer essa acessibilidade, que é até a responsabilidade do morador. Então, as pistas de caminhada, as ciclovias viraram até essa acessibilidade para as pessoas com deficiência. Então, nós fizemos ações em todas as áreas. Na questão da cultura, fizemos novos festivais, um potencial que a cidade tem. Na assistência social, nós criamos um restaurante popular com recursos próprios. Então, 800 refeições diárias sendo servidas para a população no custo de R$2, e aqueles que são em situação de rua não pagam. Então, isso com recurso da própria prefeitura, que normalmente é o governo que ajuda, que auxilia. É o bom prato, né? Então, exato. Então, assim, fizemos muitas ações que transformaram a vida das pessoas, e que nós queremos agora pegar essa referência, essas ações, o que deu certo, e levar para toda a nossa região. E fechando, como você falou, em dados, nós saímos de um orçamento, potencializamos a cidade. Não ficamos simplesmente à mercê de emendas de parlamentares. Nós potencializamos nosso orçamento. Nós saímos de um orçamento em torno de 300 milhões e entregamos o orçamento de Ourinhos com 1 bilhão de orçamento. Todas as nossas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. E o Conselho Federal de Administração... Todas as contas aprovadas? Todas as contas aprovadas. 8 anos de contas aprovadas, mostrando seriedade de gestão, entrega, responsabilidade, fazendo o que é certo. Resolvemos um problema antigo do lixo, que quase fechou o aeroporto, que era do lado, um aterro, tinha um lixão a céu aberto lá. Resolvemos uma central de transbordo com a destinação correta do lixo. Fizemos também a questão da concessão do saneamento da cidade. Ourinhos vai ser uma referência no Brasil em relação ao saneamento. Então, nós potencializamos, e era algo que já estava até com TAC do Ministério Público, obrigando para que resolvesse o problema. E tudo isso a gente fecha com chave de ouro, com uma aprovação altíssima, 89% de aprovação, e também o Conselho Federal de Administração nos colocando dentro do perfil da cidade de Ourinhos entre as 10 melhores gestões do Brasil. E deu para ver que você guarda com bastante carinho todas essas conquistas, mas também a vida de prefeito também tem desafios, tem momentos difíceis, e você poderia aqui para a gente destacar um momento que foi difícil nessa trajetória. O prefeito de pandemia realmente não deve ter sido fácil, né? Todos que tiveram ali naquele momento tiveram que tomar decisões difíceis, duras, né? Ficou ali no meio entre a população, a economia, a saúde, né? E tudo mais. Foi esse o momento mais difícil ou você quer destacar um outro? Eu acredito que esse, com certeza, foi o mais difícil, porque não existia uma fórmula, não existia uma cartilha de como agir. Sim. E a gente, na época, vivenciava 2 governos antagônicos, que cada um... Na esfera estadual e federal, né? Na esfera federal, contra a vacina e abre tudo. Na esfera estadual, a favor da vacina e fecha tudo. Então, nós criamos na cidade um conselho com os representantes da sociedade civil organizada. Então, tinha lá o pessoal da saúde, da vigilância, tinha da polícia militar, da polícia civil, tinha o pessoal do Ministério Público, da Procuradoria da República. Então, nós juntamos... O pessoal do comércio participou também? Pessoal do comércio. Então, nós juntamos e as decisões eram feitas de forma colegiada. Lógico que a gente passava os dados, passava as situações. Então, nós chegamos a ter situações que falava para fechar tudo e nós organizamos a cidade. Falei, não, mas não precisa fechar se um comércio entra 5 pessoas no dia nesse comércio. Então, a gente colocou protocolos para que fossem cumpridos, tanto que quando a cidade, em determinados momentos, começaram a ficar mais solta, a gente fechou, antes até do Estado. Sim. Então, e a gente foi... E sentiu que estava aumentando... Então, a gente teve a estrutura de um hospital de campanha, acreditávamos que a vacina iria amenizar, com certeza, essa situação.
mas ao mesmo tempo a gente não podia parar a cidade, porque a pandemia iria passar. E nós, olha que diferente que foram os resultados. Sim. Porque como a gente tinha esse respaldo do hospital de campanha, teve gente no início, Gabriel, que o hospital, no primeiro ano, ele muitas vezes não tinha lotado. O segundo ano foi pior que o primeiro. Sim. Mas tinha gente que questionava, porque custava para a gente 2 milhões por mês manter um hospital de campanha. Tinha gente que falava, será que precisa de hospital de campanha? Uhum. Como nós tivemos a fase da pandemia, aquela alta, depois baixou e depois voltou a pior ainda. Onda, né? A segunda onda foi muito pior. E qual foi o erro que muitos fizeram? Porque eu falo erro pelo fato que muitos morreram nessa segunda onda por não ter esse atendimento. A hora que baixou, o pessoal falou, não, agora vai passar já essa pandemia. Foi onde desmobilizaram muitos hospitais de campanha. E nós mantivemos. E aí chegamos a ter críticas de termos aberto o hospital de campanha e depois, a hora que viu a necessidade e a quantidade de pessoas, inclusive pessoas que criticaram, sim, chegaram a passar por lá. E nós, sabe o que nós conseguimos fazer? Tinha um hotel que estava desativado, que nós locamos este hotel, então já tinha todo um espaço mais adequado e criamos cada quarto com toda a estrutura necessária, questão dos oxigênios, criamos a ala certa, tudo. Ficou um hospital mesmo. Não foi uma tenda, não foi no ginásio, não. Sim. Foi realmente um hospital. Campo de futebol. Exato. E salvamos muitas vidas. E ali, eu acho que essa forma com que nós fizemos, nós conseguimos ainda, em plena pandemia, gerar mais empregos do que desemprego. Então, nós conseguimos passar por essa fase. E mais 2 fases que eu acho que são importantes é a questão da SAI, do saneamento, que foi arrastado por muito tempo, porque não tinham coragem de resolver o problema, porque é desgastante para o político enfrentar um problema como esse. E o outro, que eu vejo como uma marca que me marcou bastante, me emocionou bastante, foi a entrega do restaurante popular. Porque fazer com os recursos próprios da prefeitura, e aí você vê as pessoas naquela fila para daí comer, ter uma alimentação digna todos os dias, sim, saudável, com nutricionista, com sobremesa. E isso mexe e foi algo que realmente me fez me sentir muito realizado. E esse momento, né, é importante, né, porque a gente geralmente, o político, né, ele tem contato com as pessoas, né, e quem é um político que não é de gabinete, né, que fica na rua, o prefeito, né, existe uma história marcante que marcou você, que uma ação, né, uma canetada do prefeito ali, tem várias, mudou a vida aqui. O que você pode contar de uma história marcante? Tem uma assim que eu acho que que para qualquer pessoa, e até eu fico imaginando um médico, como o médico é um missionário, porque você poder salvar a vida. E aí eu estava na rua, eu sempre fui o político da rua, de estar com o povo, de ouvir a população, para você saber realmente a realidade, a necessidade da comunidade. E ali, na caminhada, encontro uma senhorinha, e essa senhora já chega, prefeito, eu queria te agradecer, já começa a se emocionar. E eu falei, o quê? O que eu fiz que eu não sei? Você salvou a minha vida. E já me abraça e tal. E ali, assim, você sentir isso, sabe? Porque, na verdade, a gente só fez o que é a nossa obrigação, sabe? O que é a nossa responsabilidade, o que é o nosso dever. E a pessoa realmente acredita nos seus representantes, o seu futuro, o futuro da sua família, sabe? Claro. Então, acho que esse foi um dia que me marcou bastante, mas tem vários, tem na parte da educação, criançada, pedindo autógrafo e tal, as coisas que a gente sempre fez da educação, merenda de qualidade, uniforme que não existia, então muitas ações que nós fizemos, pessoas com deficiência, nós cuidamos muito da Asapaz e é uma área que eu defendo muito, que as Asapaz precisam ser políticas de Estado, precisa valorizar, porque a questão do aumento dos autistas, você precisa ter várias ações, frentes de ações, mas para isso, aonde já está sendo feito e que tem toda uma estrutura, precisa o Estado pôr a mão, ajudar mais, ampliar os serviços,
porque as pessoas que estão ali trabalhando já fazem com amor, com entrega, com dedicação, uma entidade filantrópica. E aí você vê famílias vendo o desenvolvimento do seu filho, que você proporcionou isso com as ferramentas novas que você colocou à disposição. Então, tem muitas histórias que realmente são elas que, mesmo com tantas dores, com tantas lutas, tantas injustiças que a gente tem na política, são momentos como esses que nos fazem seguir em frente, acreditar e saber que a boa política é você ser um verdadeiro de mudança e transformação na vida dos outros. Agora, para a gente encerrar, não a entrevista, encerrar essa parte aqui, lá do seu trabalho em Ourinhos, né? Porque foram 2 mandados de vereador, 2 de prefeito, né? O que representa essa cidade, que foi o seu ponto de partida na política? O que representa para você ter essa trajetória nessa cidade, Lucas? Para mim, são 2 sentimentos fortes, Gabriel. O primeiro sentimento é por exercer e ter a oportunidade de seguir o caminho que meu pai seguiu. Então isso me engrandece muito, tenho muito orgulho do pai que eu tenho, da história dele e de poder seguir os passos dele. Ele abriu os caminhos e a gente poder continuar seguindo em frente, fazendo a política que a gente acredita. E em relação ao Ourinhos, sempre vai ser o meu lar. A minha família é de lá, eu nasci lá, sempre vai ser a minha casa. E é interessante que essa nossa andança, desde o ano passado, por toda a região, estou estudando a região inteira, cada cidade, a vocação da cidade, a identidade da cidade, o potencial que tem as cidades todas da região. E a gente vê que é muito parecido. Os problemas da cidade de Ourinhos com as outras são muito similares. Muito do que você falou aqui, eu que fico mais aqui em Avaré, que a gente precisa também. Então, assim, a gente começa a ver que esse carinho que a gente tem pela cidade, você começa a ter, não é só pela cidade, a cidade acaba sendo só um território, mas o amor e a sua dedicação e o que você quer fazer é pelas pessoas. Então não importa mais onde você está, você quer fazer a mesma mudança que você fez aonde você teve a oportunidade, você quer fazer para as pessoas em qualquer outra cidade. Agora, Lucas, nós estamos conversando aqui com o Lucas Pocai, pré-candidato a deputado estadual aqui no De Olho na Cidade da Jovem Pan News. Nós estamos aqui em Avaré, que é a mesma região ali, estamos próximos, Sim. né? Mas a gente não acompanha tão de perto o dia a dia lá de Ourinhos e a gente recebe notícias lá da situação da administração da cidade hoje. Você gostaria de comentar alguma coisa? Como você tem se posicionado em relação a isso? Olha, Ourinhos hoje, infelizmente, está vivendo momentos caóticos e muito preocupantes. A população ela está com medo e ela está sem saber o dia de amanhã. Hoje a gente entregou uma cidade, como eu já falei, tudo certinho, em pleno desenvolvimento. Pra você ter uma ideia, Gabriel, nós iniciamos Ourinhos, tinha em torno de 12 mil empresas abertas na cidade. Nós entregamos a gestão com mais de 20 mil empresas abertas na cidade, entre micro, pequenas, grandes empresas. Sim. Então nós mudamos o orçamento da cidade de 300 para 1 bi. Nós impulsionamos então a cidade para um outro patamar. E infelizmente, quando entra um prefeito tiktoker, que não tem compromisso, não tem experiência, não tem plano de governo, é um personagem, e aí a justiça tem mostrado os interesses escusos que foram desde o início da gestão, tanto que ele está afastado hoje. A gente percebe que a cidade perdeu muito essa capacidade de investimento, perdeu aquele brilho que ela tinha. E a população carente novamente. A população esperançosa para que, meu Deus, precisamos voltar ao que era. Precisamos retomar aquele desenvolvimento. Então, esse momento é um momento ainda mais importante para a cidade, consequentemente para toda a região. Porque Ourinhos, Avaré, são polos. Sim.
São cidades que, quando vai bem, as cidades do entorno caminham junto para cima, né? Exato. Então a gente precisa ter um olhar diferente. A gente precisa ter um projeto para a região que vai além de político A, B ou C. Claro. A gente pode hoje levantar essa bandeira. A gente pode hoje representar essa nova ação. Mas, além de pessoas, é o projeto, que é o que deu certo em Ourinhos. Nós fizemos o que fizemos porque nós tínhamos um plano de governo muito bem definido, com as metas, com as diretrizes, onde nós queríamos chegar. Agora, se perguntar aqui, as pessoas não lembram nem quem votou para deputado das últimas eleições. Não tem compromisso, não tem comprometimento, não tem proximidade. É a troca, muitas vezes, desse voto, sem a pessoa entender e perceber que por 4 anos as consequências desse voto vão estar diretamente ligadas à sua família, àquela pessoa que trocou o voto, às vezes, por uma cesta básica, que seja. Sim. Então, o momento da cidade lá em Ourinhos é preocupante, mas as eleições nos traz sempre a esperança de novos rumos. Agora, o Lucas, candidato, o que você pode trazer de novo para a nossa região e nos representar lá na Assembleia de São Paulo? Qual que é essa intenção que você está levando agora para essa nova campanha política? São várias frentes, Gabriel. Nós temos, primeiro, que saber o potencial que tem a região. Para isso, identificar a vocação, as rotas. Nós temos uma represa aqui de Jurumirim que é pouco explorada, que o turismo está sazonal, que a gente deveria ter um turismo o ano inteiro. Mas para isso precisa ter projetos, precisa ter ações que você viabilize isso, que as pessoas estejam e queiram estar aqui o ano inteiro, com eventos, um calendário turístico diferente. Então, esse é um potencial. Outro que nós tínhamos, a questão da equinocultura, Sim. que sempre foi forte. Muito. E que a gente não vê essa cadeia produtiva se conectando, você criando o potencial de fazer mais, de potencializar e de ser a referência, como já foi mais forte no Sim. passado. Então, você trazer isso como um projeto de Estado, e o Estado realmente querendo investir para que você mobilize toda a nossa região. Aí você tem ações também que são de todos os municípios, a infraestrutura. Questão da infraestrutura, não é possível que nós temos uma rodovia aqui em Melão que não é duplicada até hoje. Sim. Quanto tempo falam disso? Quanto tempo o pessoal... mas cadê os representantes? Aí aqueles que já são deputados já tiveram a oportunidade de mostrar e não fizeram. Então, nós temos uma questão de infraestrutura. Por quê? Se você tem uma boa infraestrutura, você atrai investimentos. Nós fizemos isso em Ourinhos. Ourinhos, primeira coisa, a pessoa tem que chegar na cidade e se sentir impactada, a cidade está bonita. Bom asfalto. Nós fizemos o maior programa de asfalto da cidade, da história de Ourinhos. Tem uma boa iluminação. Nós fizemos a cidade inteira, nós transformamos a cidade em LED inteira. Nós fizemos as sinalizações, as pistas de caminhadas, cidade bonita, arborizando mais a cidade fica atrativa. Questão da segurança pública, as câmeras, a guarda municipal. Então a cidade, as pessoas, nossa, uma cidade bonita, tranquila, segura, quero morar aqui, quero investir aqui. É natural. E você ter o potencial que nós temos dos entroncamentos rodoviários, no caso ainda tem a questão da ferrovia no nosso Sim. interior, que tem um potencial que o Estado tinha que ter um olhar mais aguçado nesse sentido. Então nós temos um potencial tremendo para cá, porque é o que eu estava falando, os problemas das cidades basicamente são sempre os mesmos. Agora, para a gente fazer diferente, a gente tem que ver qual é o potencial de cada lugar. Por exemplo, Ourinhos tem os rios que cortam, mas não tem a represa com esse acesso que tem a Avaré. Ou seja, esse é um diferencial. Avaré, o que a cidade de Avaré tem, olha, no estado é difícil você encontrar. E a gente está explorando muito pouco. Sim. E tudo isso com um projeto, então, do macro, sabendo onde quer chegar e unindo as lideranças.
aí é conversando. Claro. Com as lideranças, com a sociedade civil, com os empresários, com os investidores, porque eles precisam, eu tenho interesse de investir, mas ele precisa saber com segurança como que a cidade vai caminhar. E aí você tem que trazer prefeitura, vereadores, você tem que trazer todo mundo para discutir este projeto, para que seja marcas, para que a gente saiba daqui 20, 30 anos como é que a Avaré vai estar. É a forma que nós fizemos em Ourinhos. Nós colocamos projetos que muitas vezes muitos nem entendiam, ou nem até hoje não entendem, mas que nós pensamos 30 anos para frente. E daqui a uns anos o pessoal vai aplaudir, vai lembrar. Só que a forma que eu penso política é trabalhar para a próxima geração e não pensando na próxima eleição. Nós já estamos aqui caminhando para os nossos 5 minutos finais. Eu ainda vou dar um tempo aqui para você fazer suas considerações finais e tudo mais, mas eu queria que, se você tem essa percepção que muita gente aqui na nossa região tem, que o governo do estado nos esquece aqui, que nós estamos, não sei, muito próximos aqui do Paraná, esse Vale do Paranapanema aqui, por que será que isso acontece? E se vocês lá em Ourinhos têm essa percepção também? Falta de representatividade. Eu falo porque nós tínhamos ótimas relações, tanto com um governo quanto com o outro. Pela forma que nós fizemos de levar projetos e não questões partidárias. A gente defendia ideias, projetos que eram importantes para implementarem. Só que quando você não tem um deputado que está lá batendo na porta diariamente, que o governador precisa do voto do deputado, que a hora que você vai discutir o orçamento do Estado, a hora que você vai discutir as metas e quais são as prioridades do Estado, você não tem um deputado lá para falar a região de Avaré, a região de Ourinhos, de Assis, a região precisa disso aqui. É necessário essa ação. Por causa disso. Você traz essa proximidade e essa representatividade. Em qualquer lugar é assim, Gabriel. Se você não tem a pressão, o governador vai fazer uma ação. Vou dar um exemplo. Vai lá fazer uma ação que vai por pedágio. Vai por pedágio aonde? Aonde tem um deputado que vai gritar lá na tribuna da Assembleia? Ou vai pôr numa região que não tem deputado, não tem representação e joga lá que não vai ter crítica? O desgaste é menor. É assim que funciona, é pressão política. Sim. Então, como mudar isso? Concordo com você, falta representação. E aí, mas tem um pessoal que fala que é deputado da região, então está fazendo pouco. Ou não sabe ainda atuar como um verdadeiro deputado. Então a nossa região está precisando de um deputado de verdade. 11h01 aqui na Jovem Pan News, de olho na cidade dessa sexta-feira. Recebemos aqui o Lucas Pocai, pré-candidato a deputado estadual, ex-prefeito de Ourinhos por 2 mandatos. Agradeço muito a sua vinda aqui, a sua disponibilidade de conversar aqui com os nossos ouvintes e deixo aqui esse minuto final para você falar aí, dar suas considerações finais, Lucas. Obrigado, Gabriel. Queria agradecer a todos os ouvintes que têm nos acompanhado até agora. A gente pôde conversar e falar um pouquinho da nossa história. E como é bom relembrar, fazia tempo que eu não falava de alguns assuntos. Fico muito feliz de estar aqui, agradecer ao Cláudio Salomão pela oportunidade e também um grande profissional que também agradecer o Denilson Zeroldo, que também é um amigo querido aqui da cidade. Está aqui no estúdio, Dr. Denilson. Queria agradecer a todos que estão junto conosco neste novo projeto, nesse novo desafio. Estou muito animado. A cidade de Avaré, eu tenho um carinho muito especial já por essa cidade, porque eu tenho vindo bastante para cá. E não é só por causa de pré-campanha ou de campanha, não é nada disso. É realmente por ver o potencial que tem. E a gente tem estudado muito a cidade de Avaré, já buscando constituir projetos para defendermos na Assembleia Legislativa e, se Deus permitir, darmos mais esse passo, a possibilidade de mostrarmos que dá para fazer uma política mais próxima do cidadão e que, de fato, veja a sua atuação reverter em serviços públicos melhores e uma qualidade de vida
para o cidadão. Então, estou muito feliz de estar aqui, tenho certeza que estaremos mais vezes juntos e que Avaré, que a nossa região, possa ser abençoada e que tenhamos novos rumos daqui para frente. Obrigado, Lucas, pela vinda aqui até a Jovem Pan News, falando aí dessas eleições, o serviço que nós aqui da Jovem Pan News estamos fazendo aqui, ouvindo os candidatos da nossa região, para que a gente também contribua nesse processo democrático das eleições tão importante que nós estamos vivendo. 11h04, não perca a hora, vá de Aigol, praticidade e segurança é com Aigol Mobilidade. Um rápido intervalo, na volta tem mais assuntos para essa sexta-feira, não saia daí!